Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knight e vamos falar sobre Eden Hazard, porque hoje ele anunciou sua aposentadoria da seleção da Bélgica, né? O fato é que ele, depois dessa Copa desastrosa para a seleção da Bélgica, onde o elenco basicamente está todo desmontado, inclusive vários jogadores pagaram do próprio bolso a passagem para voltar, nem foram no avião da seleção da Bélgica, né? Tipo, muita gente, né, assim, indo em voos separados, inclusive até muitas das grandes estrelas desse elenco. Pra você ter ideia do quão feio tá a briga dentro, o racha dentro do elenco da Bélgica, né? E assim, né, o Eden Hazard, né, é considerado, para a maior parte dos torcedores da Bélgica, né, para a maior parte dos belgas, o maior jogador da história do país. Muita gente pode até se surpreender, porque desde que ele foi para o Real Madrid, o nível de futebol dele caiu muito, né? Lembra pouco o Eden Hazard que estava no Chelsea, mas muita gente na Bélgica considera um jogador maior e melhor do que Kevin De Bruyne. Muita gente pode se chocar com isso, porque o De Bruyne ainda continua jogando em altíssimo nível, o Eden Hazard não é um world class desde 2019, né? Mas é uma questão, né? Eu acho que muita gente hoje desrespeita muito o Eden Hazard e esquece que o cara já foi cotado até para disputar uma bola de ouro. Que o cara, assim, foi durante muito tempo considerado um dos 5 melhores jogadores do mundo. Durante o seu auge ali no Chelsea, era considerado até um jogador mais decisivo que o Neymar, né? Isso por vários jornais, até jornalistas brasileiros falavam isso, né? E assim, o Eden Hazard, ele era um jogador extraordinário na capacidade de dribles, de finalização, assistências. Ele era um pacote completo, mas uma coisa que os belgas e muita gente gostava dele era como ele puxava a responsabilidade para ele. Quando o momento apertava, ele crescia. Foi assim no Chelsea, lembra do primeiro título do Leicester da Premier League, o Chelsea perdendo de 2-0 do Tottenham? Ele puxou aquela reação, né? O golaço que ele faz para empatar o jogo é muito dessa amostra. A última temporada boa dele, como foi boa, né? Foi a última temporada dele no Chelsea, né? Ele estava naquele time do Sarri, que era uma coisa assim, uma montanha-russa inacreditável, e muitos dos pontos baixos era ele que salvava o time. Vários momentos o time estava perdendo, e ele ia lá e conseguia o gol de empate, ele conseguiu o gol da vitória. Era um cara que puxava toda hora a responsabilidade de alguma maneira, e isso era uma coisa inspiradora no Eden Hazard, né? Por isso que quando ele foi pro Real Madrid, os merengues estavam em festa, porque eles imaginavam assim, o time que não vinha de boas temporadas, estava jogando mal, e faltava simplesmente o que tinha no Cristiano Ronaldo, que era o componente decisivo, né? A gente às vezes está em placares magros, apertados, ninguém está decidindo o jogo, né? O Benzema viria a ser esse jogador, obviamente, depois, nas temporadas seguintes, mas a questão é que o Eden Hazard chegou lá com o status de ser o novo líder do elenco, mas a gente não sabe o que aconteceu, só as lesões do joelho, né, foram tão graves assim. É muito curioso o que aconteceu com o Eden Hazard dentro do Real Madrid, e nem mesmo essas temporadas ruins, né, nem mesmo assim a queda de nível, baixou o respeito que os belgas têm por ele, entende? Eu acho que nunca deveria ter baixado o respeito que o resto do mundo tem pelo Eden Hazard, né? Porque assim, acontece, muitas carreiras acabam sendo muito prejudicadas pelas lesões. Recentemente eu gravei um vídeo sobre Gustavo Kuerten, né, o tenista brasileiro, o Guga, né? E assim, o cara foi um dos melhores tenistas do mundo, né? Já foi número 1 do planeta, ganhou 3 Roland Garros. A carreira dele terminou aos 31 anos. Muita gente não sabe que aos 28 o nível do Guga já tinha caído muito, né? E a gente pensa, o Rafael Nadal aos 35 ganhou o Australia Open esse ano, no início do ano. O Djokovic, aos 35 hoje, o cara ganhou o Wimbledon, o cara ganhou o ATP Finals de maneira invicta, com os melhores jogadores do mundo, né? Isso é aquela questão, tem gente que aos 35 ainda consegue jogar em um nível extraordinário, a mesma coisa vale para o Messi e Cristiano Ronaldo, mas tem gente extraordinária, né, como o Gustavo Kuerten era, que as lesões não permitiram isso. Isso está em vários esportes, né? E é muito triste que as carreiras encerrem por causa de lesões, né, e sejam prejudicadas por isso. Mas é um caminho que acontece no esporte. Mas algo que nunca baixou no Hazard foi a vontade de tentar ajudar. Ele não precisava estar nessa Copa do Mundo. Já podia ter aposentado, falar assim, olha, meu nível não está lá mais ou menos. Mas ele de alguma maneira tentava ajudar a seleção da Bélgica, né? E eu digo que a Copa do Mundo dele, né, não foi tão ruim quanto muita gente pensa, né? Eu acho que o De Bruyne, né, acho que muita gente até considera o Hazard o melhor belga de todos os tempos por causa disso. Porque o De Bruyne ainda está no auge e ele não puxou responsabilidade, né, nesses jogos, né? Ele não jogou da maneira que se esperava, né? Óbvio, o Lukaku também foi talvez o maior responsável pela
Bélgica não ter passado de fase, mas a questão é, o fato é que o Eden Hazard, né, ele era um cara que sempre se entregou muito pela seleção da Bélgica, e eu me lembro muito bem em 2018, quando o Brasil foi enfrentar a Bélgica nas quartas de final, a grande preocupação do Brasil, dos brasileiros, né, não estava no Lukaku, no De Bruyne, né, que eram jogadores extraordinários, o De Bruyne pelo menos ele continua sendo, né, e assim, estava no Hazard, né, porque o cara colocou o Fagner no bolso, todos os contra-ataques, o cara destruía a defesa do Brasil, era uma coisa inacreditável que ele jogou naquela partida, o que ele jogou naquela Copa, né, o Eden Hazard é um jogador que no seu auge foi encantador de se assistir. Eu, assim, tenho um respeito gigantesco pelo Hazard, é uma saudade gigantesca de um jogador como esse no Chelsea, né? E eu fico bem muito triste com a queda da carreira dele, né? E eu espero que a justiça, né, que a história, né, e o tempo inocentem Eden Hazard, né? Porque hoje ele é um cara que, também eu vejo, muito desrespeitado, né? Ele deixa a seleção da Bélgica e muita gente aqui, talvez até mesmo em outros países, vão fazer piada, já foi tarde, não faz diferença. Mas é legal ver que dentro da Bélgica há um respeito enorme por ele, há uma gratidão enorme pelo cara ter feito tudo o que fez pela seleção. E eu, assim, tenho uma admiração gigantesca por ele. Eu espero que ele ainda tenha um fim de carreira mais digno do que ele está tendo neste momento, né? Eu gostaria que todos os grandes jogadores tivessem um fim de carreira digno, né? O Kaká, por exemplo, né? Quando ele foi para o Real Madrid, tudo aquilo aconteceu com ele. Eu queria que o Kaká tivesse um fim de carreira digno do jogador, do gênio que ele foi, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Mas espero que o Eden Hazard tenha um fim de carreira mais digno, porque ele foi um dos grandes jogadores que eu tive o privilégio de assistir. Era um cara extraordinário, os dribles, os chutes, né? A visão de jogo, como era um pacote completo, como puxava a responsabilidade, como crescia em grandes jogos. Eu sou um fã de carteirinha do Hazard, e ele acaba encerrando uma passagem gigante pela Bélgica. Para mim, o melhor jogador belga de todos os tempos, sim. Acho que pelo que ele fez na seleção da Bélgica, pelo menos pela seleção, ele é o maior, né? E assim, o auge dele, a meu ver, na Premier League foi maior que o auge do De Bruyne. Pode gerar debates aí, mas aí é um ponto de vista, né? E nem falo por ser torcedor do Chelsea, tudo isso, mas a questão é que o Eden Hazard, para mim, no auge encantou e puxava mais responsabilidade que o Kevin De Bruyne, sem desmerecer o brilhante meio-campista do Manchester City, mas eu acho que o Eden Hazard tem, assim, o nível que ele apresentou no auge era extraordinário demais, né? Eu fiquei muito triste quando ele saiu pro Real Madrid, mas eu fico mais triste que ele não tenha conseguido repetir o nível dele no Chelsea lá no clube espanhol. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e parabéns a Eden Hazard por toda a contribuição que você deu à seleção da Bélgica e por essa carreira fantástica que você teve. E essa passagem no Real Madrid não apaga o grande jogador que você foi. Por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.